Morreu antes que pudessem matá-lo. Não por falta de provas, nem por apelações eternas, nem mesmo por compaixão do sistema. Simplesmente, o tempo venceu a justiça. Flórida, Estados Unidos. Ano de 2013. Numa cela sombria do corredor da morte, um homem finalmente exalou seu último suspiro. Não foi na câmara de execução, nem pela mão da justiça. A vida desse detento, Gary Alvord, terminou por causas naturais, depois de ter passado a incrível cifra de 40 anos esperando sua execução. 4 décadas. Não foi executado. Nunca ouviu o som metálico da pesada porta do corredor se abrindo para levá-lo ao seu destino final. Nunca sentiu a picada fria e definitiva da agulha. Seu nome era Gary Alvord, e seu caso, um labirinto judicial e humano, segue sendo um dos exemplos mais extremos e francamente perturbadores do limbo, da ineficiência e da agonia que o sistema de pena de morte norte-americano pode gerar. Este é o caso de um assassino confesso, que, de uma forma ou de outra, conseguiu nunca ser executado. Um paradoxo vivo que desafia a lógica do castigo capital. Gary Alvord foi um homem que, sem dúvida, cometeu um crime brutal. Foi considerado culpado, condenado à morte, e mesmo assim sobreviveu a 11 presidentes dos Estados Unidos, de Richard Nixon até Barack Obama. Sobreviveu a 3 tentativas de execução fracassadas, momentos em que esteve a poucos minutos, talvez segundos, da morte. E o mais impactante, conseguiu passar 4 longas décadas na antessala de seu fim, no purgatório pessoal e legal que representa o corredor da morte. Sua existência se transformou numa constante interrogação sobre a efetividade e a moralidade de um sistema que o condenou, mas foi incapaz de cumprir sua própria sentença. Mas quem era Gary Alvord? O que fez exatamente para conquistar um lugar em um dos segmentos mais temidos do sistema penitenciário? E por que, apesar de sua condenação e da natureza de seus crimes, o sistema que o sentenciou à morte não conseguiu cumprir sua sentença? Essas são as perguntas que nos guiarão por um relato que é tanto uma crônica criminal quanto um estudo das falhas de um sistema. Esta é a viagem por um dos corredores da morte mais longos, desconcertantes e polêmicos que já viveu o sistema penal dos Estados Unidos. Um caminho cheio de reviravoltas inesperadas, apelações intermináveis e um debate silencioso mas constante sobre a vida e a morte. E talvez um dos mais esquecidos, apesar da magnitude do que representa. Prepare-se para uma história que o fará questionar o verdadeiro significado de justiça. O crime que mudou tudo. A data que marcou o início do pesadelo para a cidade de Tampa, Flórida, foi 14 de junho de 1973. Naquele dia, numa casa que até então havia sido um refúgio de paz, a vida de 3 mulheres de diferentes gerações foi tirada da maneira mais brutal imaginável. As vítimas eram Ruth Duggar, de 61 anos, a matriarca da família, sua filha Susan, de 34, uma mulher no auge da vida, e a neta Denise, de apenas 15 anos, com todo um futuro pela frente. 3 gerações, unidas pelo sangue e por um destino trágico, que encontraram seu fim numa só noite, pelas mãos de um único assassino. Como uma única pessoa pôde semear tanto terror num lar? Segundo os relatos policiais arrepiantes reconstruídos após a cena e a posterior confissão do próprio Gary Alvord, de 29 anos na época, sua invasão à residência não foi produto de uma ira súbita, mas começou com uma intenção clara e fria: o roubo. Alvord entrou na casa com o objetivo de subtrair objetos de valor. Porém, algo inesperado o deteve em seu intento. Não foi a resistência de uma fechadura, nem o som de um alarme estridente que alertasse os vizinhos. Foi o simples, mas fatal, fato de encontrar alguém em casa. O plano de roubo, num instante, desviou-se para um caminho muito mais sombrio e macabro. O que aconteceu depois ainda estremece quem teve de ler ou processar os relatórios forenses. Os detalhes são dilacerantes e revelam uma crueldade metódica. Alvord, com uma frieza impensável, violentou e estrangulou cada uma das mulheres, uma a uma, num ato de violência íntima e prolongada. Não houve misericórdia. Não houve pressa. A cena do crime foi descrita pelos detetives que a processaram como um massacre silencioso. A ausência de disparos ou gritos que pudessem alertar os vizinhos ou autoridades tornou o ato ainda mais assustador. Não houve ruídos que denunciassem o horror. Não houve testemunhas externas que pudessem relatar os últimos momentos das vítimas.
Apenas uma violência contida, íntima e metódica, que se desenvolvia no silêncio daquele lar. O relatório detalha que uma das vítimas, Denise, a mais jovem, a adolescente que mal começava a viver, foi encontrada com sinais evidentes de uma luta desesperada. Sua morte não foi rápida, não foi um ato impulsivo. Foi prolongada, foi cruel. As marcas em seu corpo falavam de uma batalha final por sua vida. Uma luta que, tragicamente, perdeu frente à brutalidade de seu agressor. Que tipo de mente é capaz de perpetrar tal nível de atrocidade sem um único grito? Gary Alvord, para a polícia de Tampa e para as autoridades de outros estados, não era um desconhecido. Seu nome já figurava em registros, mostrando um padrão de problemas e um histórico criminoso que deveria ter acendido todos os alertas muito antes deste massacre. De fato, o detalhe mais alarmante é que ele havia acabado de fugir de um hospital psiquiátrico no estado de Michigan, poucos dias antes do triplo assassinato. Seu histórico documentado incluía uma longa lista de delitos. Roubos, comportamento errático que frequentemente terminava em confrontos, agressões físicas e uma série de diagnósticos psiquiátricos que desenhavam um perfil profundamente perturbado. Os médicos haviam determinado que sofria de esquizofrenia paranoide e apresentava tendências antissociais extremas, uma combinação devastadora que o tornava um risco latente para si mesmo e para quem o cercava. Essa fuga, não investigada a fundo na época, foi uma falha do sistema que teria consequências fatais. Após uma breve fuga interestadual que o levou a cruzar várias fronteiras, Gary Alvord foi finalmente capturado na Geórgia. O que se seguiu no sistema judicial parecia um caminho claro e direto para a justiça. Uma confissão do próprio Alvord, provas forenses esmagadoras que o ligavam indiscutivelmente à cena do crime, a atrocidade inegável dos assassinatos. Tudo apontava para a pena máxima. Mas por que um caso aparentemente tão óbvio se transformaria em um labirinto de 4 décadas? A resposta não é tão simples quanto parece, e é aqui que a história de Gary Alvord transcende o crime para se tornar uma crítica profunda ao sistema penal. Gary Alvord não era um criminoso comum, mas um reflexo sombrio de um sistema que falhou em identificar e tratar suas profundas feridas mentais e sociais. Sua história começa muito antes da fatídica noite de junho de 1973, nas ruas e nos hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos. Nascido em 1944, Alvord teve uma infância marcada pela instabilidade. Cresceu em lares adotivos, saltando de família em família. Os primeiros sinais de transtorno mental apareceram na adolescência, quando começou a apresentar episódios de paranoia, isolamento social e surtos violentos. Foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, um transtorno caracterizado por delírios de perseguição, alucinações e, em alguns casos, comportamento agressivo. Esses sintomas se combinaram com uma personalidade antissocial que o tornava imprevisível e perigoso. Ele não buscava ajuda e, quando a recebia, era insuficiente ou inadequada. Sua estadia em um hospital psiquiátrico em Michigan, de onde fugiu poucos dias antes do triplo assassinato, evidencia as falhas do sistema de saúde mental da época. Psicologicamente, Alvord encarna o protótipo do criminoso mentalmente doente. Alguém preso em um ciclo de doença não tratada, isolamento e violência. Sua mente era um campo de batalha entre impulsos violentos e confusão mental. Em entrevistas realizadas durante sua prisão, mostrava-se evasivo, às vezes coerente e outras totalmente desconectado da realidade, o que dificultava a avaliação de sua periculosidade e de sua possibilidade de reabilitação. Do ponto de vista legal, seu caso levantou questões complexas. Como deve ser tratado um réu com doenças mentais graves? A esquizofrenia paranoide deveria ser um fator atenuante ou uma razão para evitar a pena de morte? A legislação americana variou nessas considerações, mas nos anos 70, o entendimento e a aplicação eram limitados, e Alvord acabou sendo condenado à morte. O processo judicial foi rápido e contundente. A promotoria apresentou um caso sólido, confissão detalhada, evidências físicas e testemunhas forenses que descreveram a brutalidade do crime. A defesa tentou argumentar a incapacidade mental de Alvord, seu diagnóstico psiquiátrico e a fuga recente do hospital como fatores que diminuíam sua responsabilidade. No entanto, o tribunal rejeitou essas apelações.
Naquele momento, a justiça penal estava sob forte pressão social para aplicar mão pesada contra crimes violentos, e a figura de um triplo homicídio causava repulsa pública. A defesa alegou incompetência mental insuficiente para anular o julgamento e a pena de morte foi imposta sem considerar profundamente o estado mental do acusado. Esse julgamento marcou um ponto de inflexão na discussão sobre saúde mental e pena de morte. Apesar da condenação, o debate sobre a legitimidade de executar pessoas com transtornos mentais graves começava a ganhar força em círculos jurídicos e de direitos humanos. Nas décadas seguintes, o caso de Gary Alvord se transformou em um símbolo dessa tensão. Enquanto cumpria a pena, sobreviveu a mudanças de presidentes, modificações na lei e controvérsias sobre a ética e a eficácia da pena de morte. Estar no corredor da morte é, para muitos, viver uma sentença dentro de outra. Não é só a privação de liberdade, mas uma existência marcada pela espera prolongada, pela constante incerteza e por um isolamento quase absoluto, que pode ser, na prática, tão torturante quanto a própria execução. É um limbo judicial, um espaço onde o tempo se estende e as esperanças se apagam. Na realidade do sistema penal dos Estados Unidos, a pena de morte, ironicamente, muitas vezes se transforma numa espera eterna, onde a burocracia e as complexidades legais se tornam uma espécie de barreira invisível que retarda o cumprimento da sentença. Seria esse castigo mental, essa agonia prolongada, uma forma de justiça ou uma crueldade adicional? Gary Alvord passou um tempo extraordinário nessa situação, 40 anos. Durante esse vasto período, foi testemunha de como o mundo externo mudava drasticamente, como administrações presidenciais iam e vinham enquanto ele permanecia em sua cela. Viu suas próprias apelações serem rejeitadas uma após a outra. Viu suas datas de execução serem anunciadas, canceladas ou adiadas. Cada anúncio era um golpe, cada cancelamento um indulto momentâneo, mas também uma prolongação da agonia. A burocracia interminável, os labirintos legais complexos e os erros processuais, muitas vezes involuntários, tornaram-se seus protetores, ainda que irônicos, em sua existência prolongada. Os arquivos de Gary Alvord registraram 3 tentativas de execução fracassadas. É fundamental compreender que a maioria desses adiamentos não se deu por uma súbita onda de compaixão do sistema ou da opinião pública, mas sim por uma série de problemas técnicos ou jurídicos que evidenciavam as falhas inerentes ao processo da pena capital. Houve casos documentados de medicamentos vencidos ou problemas nos protocolos de injeção letal que não garantiam uma execução humana ou eficaz. Em outras ocasiões, foram procedimentos mal aplicados em etapas anteriores do caso ou atrasos judiciais inesperados de última hora, como a revisão de uma nova apelação ou a intervenção de um tribunal superior. A dura realidade é que, embora Gary Alvord tenha sido condenado à morte de forma inequívoca, a pena capital como tal nunca lhe foi aplicada de fato. O sistema, em sua tentativa de executá-lo, foi constantemente frustrado por suas próprias complexidades. Poderia-se argumentar que a ineficácia do sistema, em casos como esse, se converte numa condenação perversa por si só. Psicologicamente, essa espera indefinida e o ciclo constante de esperança e desespero tiveram um efeito profundamente desgastante em Alvord. Não é de surpreender que estudos realizados sobre presos no corredor da morte mostrem um padrão consistente. Ansiedade crônica, depressão severa e um desespero avassalador são companheiros constantes na vida desses indivíduos. A consciência de uma morte iminente, porém imprevisível, somada ao isolamento extremo e à falta de controle sobre o próprio destino, cria um tormento mental insuportável. Em muitos desses casos, os réus não chegam a enfrentar a injeção letal. Morrem antes de serem executados, seja por causas naturais relacionadas à velhice ou à deterioração da saúde sob essas condições, ou, tragicamente, por suicídio, buscando pôr fim a um sofrimento que consideravam pior que a própria morte. A história de Gary Alvord transforma-se, assim, num inquietante testemunho de como o castigo da pena de morte se manifesta de formas muito mais complexas e prolongadas do que a sentença original sugere. Seria essa a justiça que a sociedade busca, ou uma agonia autoimposta por um sistema imperfeito? No caso de Alvord, ele morreu na prisão em 2013, aos 69 anos, antes que a justiça pudesse consumar sua sentença. A história de Gary Alvord não é apenas a de um homem, mas a de um sistema que muitas vezes parece ter sido feito para falhar.
Durante esses 40 anos, seu caso ficou preso em uma rede de apelações, erros processuais e mudanças legais, que o transformaram em símbolo das contradições da pena de morte nos Estados Unidos. Em 1976, a Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade da pena capital, mas estabeleceu regras rígidas para evitar execuções arbitrárias. Isso trouxe uma onda de novos julgamentos e apelações para condenados como Alvord. Sua equipe jurídica apresentou múltiplos recursos, desde questões sobre sua saúde mental até irregularidades no processo original. Cada um deles foi um campo de batalha entre a justiça e a burocracia. Nesse período, a Flórida experimentou diversas mudanças em seus protocolos de execução. Testaram-se diferentes medicamentos para as injeções letais, alguns com resultados duvidosos. A opinião pública estava dividida. Alguns exigiam o cumprimento da sentença, não importando o tempo, enquanto outros denunciavam o cruel limbo em que viviam esses réus. Uma das ironias mais cruéis é que Gary Alvord, condenado à morte, viveu mais do que muitos outros presos, que cumpriram prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas sua vida foi uma lenta agonia, marcada pela espera, solidão e incerteza. Por trás do processo judicial e dos números frios, havia um ser humano que enfrentou um destino único. As entrevistas realizadas com Alvord por psicólogos penitenciários revelam um homem que, em alguns momentos, parecia aceitar seu destino, e em outros, estava perdido em lembranças e delírios. Suas cartas para familiares, algumas das poucas conexões humanas que mantinha, mostravam uma mistura de arrependimento, desesperança e, às vezes, fúria contida. A prisão o transformou, mas não o destruiu por completo. Especialistas em psicologia penal apontam que a espera prolongada no corredor pode causar danos irreversíveis à mente. Não é apenas a condenação à morte que afeta, mas a constante incerteza, a suspensão do tempo, o entre dois mundos que vivem os condenados. Podemos falar em justiça quando o castigo se prolonga indefinidamente? Essa espera é uma forma de tortura legal? O caso de Gary Alvord não é apenas a história de um homem condenado. É uma potente questão que paira sobre a essência da pena de morte na sociedade moderna. Para que serve a pena capital, se sua execução se prolonga por décadas, se a justiça não pode ser cumprida em tempos que a razão e a humanidade considerem aceitáveis? O mero prolongamento indefinido da espera no corredor da morte, esse purgatório de concreto e desespero, não equivale acaso a um castigo mais cruel e tortuoso do que a própria execução que se pretende impor? A agonia mental de viver dia após dia com a certeza de um fim violento, sem saber quando chegará, é uma forma de tormento psicológico que muitos argumentariam ser pior que a brutalidade física da injeção letal ou da cadeira elétrica. É uma condenação a morrer 1000 vezes antes da última. Essa profunda contradição, essa dicotomia entre o propósito do castigo e a realidade de sua aplicação, não é exclusiva do caso Alvord. Nos últimos anos, temos assistido a uma mudança significativa no panorama da pena capital nos Estados Unidos. Vários estados suspenderam ou, de forma ainda mais decisiva, aboliram a pena capital, precisamente por esses dilemas éticos e práticos. A impossibilidade de garantir justiça rápida e sem erros, o custo econômico exorbitante dos longos processos de apelação e a crescente consciência sobre a falibilidade humana em um sistema irreversível levaram muitos a reconsiderar a moralidade e a eficácia da pena de morte. Do ponto de vista legal, a evolução foi dolorosamente lenta e, às vezes, profundamente contraditória. Embora tenha havido avanços importantes no reconhecimento da vulnerabilidade de réus com transtornos mentais, a aplicação prática dessas diretrizes continua desigual e frequentemente é dificultada pela rigidez do sistema. A jurisprudência moderna exige de maneira inequívoca que réus com deficiência intelectual ou doenças mentais graves não sejam executados. É uma tentativa de salvaguardar os direitos humanos e a dignidade daqueles cuja capacidade de compreensão ou controle está prejudicada. Porém, a definição de deficiência intelectual ou doença mental grave muitas vezes se transforma em um campo de batalha legal, onde os limites são difusos e sujeitos a diferentes interpretações por parte de promotores, juízes e especialistas. Um mesmo diagnóstico pode significar vida ou morte, dependendo do estado, do tribunal ou mesmo do júri. O caso de Gary Alvord
embora considerado extremo pela sua duração e pelas particularidades de sua saúde mental, é um espelho brutalmente claro que reflete todas essas falhas sistêmicas. Em sua história, a justiça ficou presa numa encruzilhada impossível, entre a necessidade imperiosa de punir um crime atroz e a incapacidade de fazê-lo de forma justa, humana e consistente com os princípios éticos que uma sociedade civilizada deveria defender. Sua vida no corredor da morte tornou-se um símbolo das rachaduras do sistema, um lembrete constante de que, às vezes, a busca pela justiça se transforma numa odisseia que desumaniza tanto o condenado quanto o próprio processo. A pergunta final continua a ecoar. Quantos outros Alvord precisarão existir para que a sociedade encontre uma resposta definitiva para esse dilema moral? Em 2013, a longa e tormentosa jornada de Gary Alvord chegou a um final inesperado, não na sala de execução, mas na solidão de sua cela. O homem que aguardou sua data com a injeção letal durante 40 anos, 4 décadas de angustiante antecipação, morreu por causas naturais. A execução que havia marcado sua existência jamais aconteceu. Seu caso, uma anomalia nos anais da justiça capital, ficou arquivado. Uma história que poucos lembram hoje, mas que encerra verdades incômodas sobre a pena de morte e o sistema que a aplica. O corredor da morte, aquele lugar concebido como a palavra final em justiça e retribuição, no caso de Alvord, revelou-se um espaço de profundas contradições, esperas intermináveis e tragédias humanas que transcendem a mera aplicação da lei. Não foi um fim rápido e definitivo, mas uma lenta erosão da vida, uma condenação à incerteza perpétua. Qual o sentido de uma sentença de morte se seu cumprimento é adiado até que a própria vida do condenado se extinga por outros meios? A história de Gary Alvord, em seu desfecho trágico, nos obriga a refletir sobre quem realmente venceu nesse processo dilatado. Foi a justiça que prevaleceu, mesmo que tenha sido por uma morte natural, ou ela foi comprometida pela impossibilidade de executar uma sentença em tempo razoável? Foi o castigo o verdadeiro vencedor, infligido não pela mão do carrasco, mas pela tortura psicológica de uma espera de 40 anos? Ou, simplesmente, foi o tempo que, inexorável e silencioso, ergueu-se como juiz supremo, ditando um final que escapou ao controle de qualquer tribunal ou governador? O caso Alvord permanece como um monumento às falhas e aos dilemas éticos inerentes à pena de morte, um sombrio lembrete de que, às vezes, a busca por um desfecho pode se prolongar até se desfazer em uma agonia sem propósito claro. Fica a inquietante pergunta: é esse o tipo de justiça que desejamos como sociedade? Chegamos ao fim de uma história que nos obriga a olhar de perto as sombras da justiça, do tempo e da alma humana. Os casos de Cameron Todd Willingham, Thomas Lee Goodiness e Richard Gerald Jordan são mais que processos judiciais. São ecos de vidas partidas, de decisões irrevogáveis e de um sistema que, às vezes, nos deixa com mais perguntas do que respostas. O que você acha? Acredita que foi feita justiça nesses casos? Considera que o prolongamento da espera no corredor da morte é uma forma de castigo mais cruel do que a própria execução? Cada história que contamos é uma oportunidade para refletir sobre no que acreditamos e como queremos que nossa sociedade funcione.